Glória a Deus. Paz do Senhor, gente. Não, mas aí um Paz do Senhor desse aí, Jesus do céu. Vou mais uma vez, tá? Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui, mais especificamente, a partir do versículo 4, tá? Romanos capítulo 12, versículo 4, por favor, abram as Bíblias de vocês. Nós, pelo que eu andei sondando aqui na programação, teremos 2 momentos. Se nós tivéssemos apenas um momento hoje, eu iria falar com vocês sobre os desafios do ensino e da pregação para jovens e adolescentes nos dias atuais. Mas, como teremos um outro momento amanhã, eu vou deixar para falar sobre isso amanhã, porque eu acho que fecha melhor o assunto, falar sobre esse tema, a temática desafios da pregação nos dias atuais, tá? Então hoje nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre a ministração, desde a sua estrutura até os tipos de ministrações que nós temos para os nossos dias. Meire, só me controla no tempo, tá bom? O Marco não está aqui porque eu costumo, você me avisa, dá um jeito de sinalizar para mim em algum lugar, tá? Você pode passar ali e pode ir com fé, tá bom? Que aqui eu dou conta de resumir rapidão. Pastor Vans Binaga, que alegria tê-lo aqui, tá? Meus irmãos e irmãs, é o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 4, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: porque assim como temos muitos membros, a minha versão, eu vou ler pelo telão, que eu acho que aí fica mais fácil de todo mundo me acompanhar. Só para controle do pessoal do telão, eu vou do 12 até o versículo 8. Aliás, do 4 até o versículo 8, tá bom? Pessoal da comunicação, Deus abençoe, estão me ajudando. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, faça-o com alegria. Amém? Amém? Vocês podem preparar o bloquinho de vocês aí, que eu quero que vocês anotem bastante coisa, tá? Amém? Vamos aí por vocês também para trabalhar. E por favor, fique à vontade, se vocês quiserem participar, por uma questão inclusive de tempo, eu acredito que nós não teremos, pelo menos hoje, aquele momento final, para a gente fazer perguntas e respostas, embora ele possa acontecer, mas podem enviar para cá suas perguntas através do pessoal do suporte aí, se quiserem, ou levantar as mãos para participar. Eu terei o maior prazer em ouvi-los e ir até vocês. Amém? Quando o Marconi conversou comigo sobre o que nós estaríamos conversando aqui hoje, ou trocando uma ideia, ele falou para mim sobre a importância da ministração, e é evidente que quando a gente fala ministração, a gente pensa em pregação, mas também sobre a exposição da palavra, inclusive na escola bíblica dominical. E eu não estou interessado em transformá-los aí, ó. Tem um WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Esse povo é bom demais, tá vendo? O negócio aqui é do padrão. Tem, ó, mande a pergunta para o WhatsApp 993157000.
e nós estaremos respondendo a sua dúvida, ou pelo menos tentando respondê-la. Se eu não conseguir responder, pastor Wanderson Bisnaga responde. Bom, a ideia basicamente é o seguinte. Primeiro, eu quero começar essa mensagem citando um pregador que eu tenho uma admiração pessoal, conhecido, próximo, que esses dias atrás eu ouvi ministrando. Ele usou uma frase que eu achei muito pertinente. Ele disse que a igreja evangélica, ela caminha para o momento, ou ela está, isso há 10 anos atrás, saudoso pastor Luiz Antônio disse para o pastor Elias Torralbo, certa vez, Elias, a igreja evangélica está caminhando para um momento em que ela não suportará mais. Eu vou fazer uma transliteração, vou usar uma linguagem nossa. Pregadores que apenas fazem barulho e que não têm ensino, e nem ensinadores que têm apenas academicismo, mas não têm aplicação. Resumindo, a igreja hoje, ela não quer só aquele camarada que pega o microfone e sai doido, desembestado, gritando para lá e para cá, né? Que durante muitos anos foi a centralidade na pregação da Assembleia de Deus. Também não tem paciência para aquela pessoa que chega aqui na frente e ela jorra academicismo. Ela varre todo o hebraico, todo o grego, faz aquela exegese enorme, mas no final não tem nenhuma aplicação. No final não consegue aplicar aquilo que ela faz. Ou seja, ela literalmente transforma o púlpito numa mesa de seminário teológico. E isso, cada um deles tem o seu valor. Mas, quando a gente fala na pregação, é exatamente sobre isso que a gente precisa refletir. E sempre que a gente vai conversar sobre ministração, sobre pregação, uma das perguntas mais pertinentes, mais comuns que surge é como pregar. Enquanto que, na verdade, a preocupação nossa deve ser inicialmente em como se preparar para esse momento. Porque a pregação, o ato de chegar aqui na frente e abrir a boca e falar alguma coisa, é só o final de todo um processo anterior que vem. Quando a gente vê alguém pregar, alguém ministrar, e a gente admira aquela pessoa, se espelha nela, ou mesmo que não se espelha, mas que tem uma certa referência naquela pregação, acredite, a pregação, o ato de pegar o microfone, chegar aqui na frente e verbalizar alguma coisa, é apenas a ponta de um iceberg. Porque, na verdade, o processo é o mesmo de uma aula, de um lecionar. Quando eu vou lecionar para os meus alunos, seja na universidade, seja aqui no seminário da igreja, ou seja, no colégio que eu trabalho, aquilo que eu apresento para os meus alunos, que eu exponho para eles e que aparece na minha lousa, é fruto de um processo muito anterior. É fruto de preparação de aula, é fruto de estudo, é fruto de capacitação. Portanto, antes de qualquer coisa, o que eu vejo muita gente dizer é: nossa, eu tenho tanta vontade de pregar, nossa, eu tenho tanta vontade de ensinar, mas o que te falta? Falta ânimo. Ele não vai falar isso, mas eu vou falar por ele. Falta ânimo, falta coragem para se preparar, para se dedicar, para se colocar na posição de quem vai exercer esse ministério. Por isso que o texto que eu li, Paulo está dizendo exatamente isso. Não importa qual é o ministério que você tem, se você vai exercer esse ministério, e a igreja está repleta de ministérios diferentes, de momentos diferentes, de espaços diferentes para você contribuir, não importa qual é o departamento, não importa qual é o lugar que você vai exercer, se for exercê-lo, faça com esmero, faça com dedicação. Então, quando a gente olha para uma liderança de adolescentes, eu posso afirmar que nós estamos talvez diante daquilo que eu considero o cenário mais complexo. E eu vou dizer isso aqui na frente de alguém, e eu o cito não porque para fazer o homem crescer, porque eu conheço e sei que vai esconder este debaixo da cruz de Cristo, mas se tem hoje uma peça rara, pastor Wanderson, no meio da igreja, e eu posso dizer da igreja evangélica em geral, são pregadores que se comunicam
eficientemente com adolescentes. Nós temos grandes pregadores para falar com jovens, nós temos muita gente boa para falar com obreiros, para falar com professores de escola bíblica dominical, mas nós vivemos uma escassez. Aliás, vou dizer, temos muita gente apta, treinada para falar com crianças, porém, para falar de forma eficiente com adolescente, nossa igreja tem dificuldade. Você quer ver um exemplo disso? Pergunta para os líderes que estão aqui, como é que é escolher alguém para pregar na festividade de adolescentes? Pergunta a luta que é. Ah, porque não tem nome? Não, tem nome, mas o nome não é o próprio, não é quem vai se gesticular, que vai falar adequadamente com adolescentes. Marconi sabe disso. Uma das coisas que eu sempre disse para ele é: meu filho, se prepare da melhor forma que você puder para se comunicar com esse público. Por quê? Porque o adolescente, o pastor Álvaro até citou isso aqui, ele vive uma realidade totalmente à parte do que um jovem de 25 anos vive. O adolescente, quem tem filho em casa adolescente sabe disso, e eu tenho uma filha adolescente, sei o que é isso, tá? Ele tem uma mente que funciona, que organiza o processo diferente do que uma criança organiza. Primeiro, porque se nós pensarmos no que ele tem que fazer, ele ainda tem dificuldade em romper a infância e tem dificuldade em assimilar a maturidade. Por quê? Porque ele ainda tem processos infantis acontecendo. Eu me lembro da minha irmã com 16 anos de idade, brincando com as bonecas Polly dela. E quando chegava alguém, ela escondia rapidamente, porque ela não queria mostrar que estava brincando com as miniaturas que ela tinha em casa. Não é? Ao mesmo tempo, eu tenho uma sala de aula repleta de jovens de 16 e 17 anos que escondem os brinquedos em casa, a coleção Hot Wheels, que esconde a miniatura de bonequinhas, mas ao mesmo tempo, esses mesmos que escondem precisam definir a sua profissão. Porque com 17 anos tem um processo seletivo chamado vestibular para eles definirem a sua profissão. A gente está diante de uma situação anormal, porque ele não pode ainda tirar uma carteira, mas ele pode exercer a sua cidadania e votar no representante. Ou seja, olha o cenário em que o nosso adolescente está imerso. E temos vários deles aqui. Falar com esse público não é a mesma coisa de falar com outras pessoas. Pregar para esse público e ser ouvido por eles não é a mesma coisa que pregar numa escola bíblica de obreiros. Então nós temos que saber calibrar isso. E como é que eu vou fazer isso? Então o meu objetivo aqui hoje é exatamente passar para vocês alguns princípios norteadores para você que é líder, para você que é professor, para você que é pregador. Eu não sei onde eu acabei de falar isso aqui, mas para você que é pregador, entender onde vai passar com o seu professor, com o seu aluno, com o seu filho, enfim, com aquele que vai te ouvir e transmitir de forma eficiente. Primeiro, se nós vamos montar um sermão, se nós vamos montar uma fala, se nós vamos montar alguma coisa para falar com adolescentes, a gente precisa primeiramente pensar no texto bíblico, logo de cara. Não tem como. Primeira coisa que nós vamos ter que refletir é o texto bíblico. Primeiro ponto. E eu digo isso porque o texto base, ele é extremamente importante. Quer ver um exemplo disso? A palavra texto, ela vem de textare, que é tecido. Ou seja, o texto que você escolheu é o tecido em que você vai construir, vai bordar toda a sua mensagem. Olha só que isso é importante, vou repetir para você, porque normalmente é o que a gente menos pensa. Sabe como é que pregador normalmente faz, ô Fernando? Ele fala assim: rapaz, eu estou muito afim de falar sobre o Espírito Santo naquele congresso. Então, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Ou seja, normalmente, grande parte dos pregadores, eles põem na cabeça a primeira temática e não o texto. Pode acontecer isso? Pode. Mas é exatamente por isso, Marconi, que hoje em dia, cada vez mais os pregadores têm dificuldade
em ser fiéis aos temas dos eventos por quais são convidados a pregar. Porque eles acostumaram a pensar no assunto que vão pregar e não a se basear em texto bíblico. Aí, quando convida para um evento, normalmente para ficar na zona de conforto, e a zona de conforto é interessante, o que ele vai fazer? Ah não, eu planejei falar sobre o Espírito Santo, eu gosto de falar de escatologia. Evidente que há momentos que nós somos direcionados por Deus para falar sobre um tema específico. Estou aqui, Deus me dá um tema, olha, esse assunto é importante. Mas o mais importante no sermão, para comer de história, a pedra fundamental é o texto bíblico. Repito, a palavra texto vem de tecido, e o texto é importante porque é em cima dele que você vai amarrar tudo que você vai construir, tudo que você vai falar. Segundo, esse texto, ele tem que dar autoridade para a sua palavra. Aliás, ele está lá para isso. O texto, primeira coisa, o texto, ele está lá para te dar autoridade. Já percebeu tanto que é bom quando o pregador está pregando e ele fala assim, olha, em 1 Coríntios tal, diz isso. Dá uma autoridade porque ele está falando, não dá autoridade? Por quê? Porque isso é inerente à palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade. Então, se você construir um sermão baseado em ilustração, e eu já vi isso, irmãos, eu vou pregar numa história que aconteceu comigo. Gente, eu nem acreditei quando eu escutei, mas era verdade. Um dia aconteceu isso comigo, e eu vou contar essa história e vou pregar em cima dessa história. Rapaz, a primeira coisa que esse sermão já perde, um sermão construído em cima de historinha e de ilustração, e a gente vai ver que a ilustração ela é importante, mas a primeira coisa que se perde é a autoridade. Porque o que é que vai dar autoridade para aquilo que você vai conversar com o seu adolescente? O texto bíblico que você escolheu. Segunda coisa, o texto bíblico, ele é importante porque ele vai te manter no tema. Entenda isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer numa escola bíblica dominical ou num sermão? É o famoso pregador ou professor que pula de galho em galho. Rapaz, na mensagem dele, ele consegue sair de Gênesis, passar pelo Pentateuco inteirinho, aí ele vai lá para os históricos, depois ele passa pelos profetas. Rapaz, ele consegue varrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Detalhe, sem aprofundar em nada, sem falar nada. Ou seja, a mensagem, ele lê um texto sobre Davi, e de repente ele termina falando de Jó. Mas onde esse homem chegou? Por quê? Porque o texto foi apenas, ele leu um versículo que foi apenas figurativo. Não adianta, o texto que você escolheu para falar com o adolescente, o texto que você escolheu para ministrar, ele tem que ser aquele que vai manter você focado no assunto. Aquele é o assunto que você vai falar. Aquele é o texto que você vai usar como base. E terceiro, na verdade, o texto bíblico, ele serve para unificar o seu sermão. Escute isso aqui. O texto bíblico, ele serve para unificar o seu sermão. O que é unificar? É dar um norte, fazer ele ter uma introdução, fazer ele ter um desenvolvimento e uma conclusão eficiente. Esse texto tem duas coisas. Primeiro, ele tem que ser escolhido debaixo de oração, e eu sempre falo, ele precisa te impactar. Porque se você pregar num texto que você não sentiu nada nele, meu amigo, você vai pregar o pior sermão, você vai dar a pior aula que você já imaginou na sua vida. Se o texto que você escolheu não fala com você, não vá nele. Esquece. Procure aqui. Outra coisa, o texto que você tem, ou que você precisa, a escolha dele tem que ser uma escolha razoável. Gente, a Bíblia, ela é um livro que tem todo tipo de texto. E se eu falar para você que todo versículo da Bíblia serve para ser base de pregação, eu vou estar mentindo. Claro que não, não é? Eu me lembrei que agora, quando eu era adolescente, isso tem pouco tempo, viu gente? Uns aninhos atrás. Quando eu era adolescente, a gente tinha uma turminha que queria todo mundo ser pregador. E tinha os mais velhos que não eram adolescentes, era tudo homem formado, mas que andava com a gente. Toda a igreja tem esses, tá, gente? Então era homem já formado, mas que andava com a gente. E tinha um deles, chamado Glauter. Vou citar o nome dele aqui.
Glauter. Ei, gente, Glauter pensa um camarada empolgado, mas sem juízo nenhum na cabeça. E aí um dia ele chegou para nós todo empolgado. Nossa, já sei onde vou pregar. Falei, onde você vai pregar? Não, domingo que vem eu vou pregar. Aonde você vai pregar? Numa congregação nossa aqui. E eu vou ler lá na passagem em que Davi cai. Ok, dá para pregar naquela passagem. Que Davi cai com Batseba. Tá. E sabe qual vai ser o tema da minha mensagem, Jezrael? Falei, não. O tema vai ser a queda dos grandes homens de Deus. Não, com domingo. Que loucura que é essa? Falei, rapaz, você tem que falar sobre a ascensão dos grandes homens de Deus, o cuidar de Deus com os grandes homens de Deus. É um culto. Não, eu vou falar sobre a queda dos homens, dos grandes homens de Deus. Que loucura que é essa? Porque imagina que tipo de teor você vai trazer para o seu adolescente. Então, querendo ou não, a primeira coisa que você precisa colocar em pauta é exatamente qual é o objetivo que você quer alcançar com o seu texto. Ok. Agora eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu na vida, porque é modinha na internet. É modinha entre os teólogos. Tá? Que é o tal do tipo de sermão. Ok, você foi lá e escolheu o seu texto. Agora você vai escolher de que maneira você vai montar esse texto. De que forma você vai falar. Vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos ver quem aqui vai lembrar. Eu sei, eu estou vendo alguns aqui. Eu tinha visto o Reginaldo por aqui, mas eu sei que tem mais gente que vai lembrar. Quando você vai montar um sermão, pega a visão, tá? Nós temos 3 estruturas básicas de um sermão. Vamos lá? Primeiro sermão, temático. Segundo sermão, textual. Terceiro sermão, esse é mais conhecido? Começa com E. Expositivo. Muito bom, Alexandre. Isso aí. Então, ó, sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Todos os 3. Alguém pergunta assim, qual deles é o melhor? Difícil. Tem gente que fala que o expositivo é o melhor. A minha fala é, depende do que você quer fazer. Depende do objetivo que você quer atingir. Tá? Então vamos lá. Qual é a diferença entre eles? Você vai falar com os adolescentes, certo? Primeiro ponto. Se for um sermão temático, você vai, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui hoje, se for pensar bem. É um sermão temático. Por quê? Porque eu li um texto, Romanos capítulo 12, do 4 até o 7. Só que eu não vou dissertar trecho por trecho do texto. Por quê? Porque o texto foi só um pretexto para o assunto que eu vou conversar. E qual é o assunto? Como ministrar de maneira eficiente. Então, olha só. Eu peguei o meu sermão, eu li um texto, não li? Mas estou focado em um assunto. Qual é o assunto de hoje? Pregar? Não, gente, pelo amor de Deus. É o quê? Pregação. Exposição da palavra. O meu sermão é temático porque o meu compromisso é com esse assunto. Então eu tenho um assunto. Qual que é o assunto? O assunto é pregação. Eu dividi isso em tópicos. E eu estou usando textos bíblicos para cada um desses assuntos. Vou dar um exemplo. Vou falar sobre o amor. Ok? O amor. Ou melhor, vou falar sobre a fé. A fé. Eu posso ler um texto que fala sobre fé, a fé que move montanhas. Só que ao longo do meu assunto, eu vou pegar textos de várias passagens da Bíblia, porque eu quero mostrar aqui, primeiro, a fé ela é viva. Segundo, a fé ela é eficaz. Terceiro, a fé tem qualidade. Quarto, sem fé ninguém vê a Deus, é condição imprescindível. O que eu estou fazendo? Eu estou com um tema, eu li um texto base, e agora o meu sermão tem um tema. Que tema que é esse? Fé. E em cima desse tema eu vou construindo subtópicos. Entende isso? É muito comum você fazer isso quando você quer abordar assuntos do dia a dia do adolescente. Por exemplo, vamos falar sobre depressão. Vamos falar sobre escolha profissional. Você não vai pegar um versículo da Bíblia sobre escolha profissional. Você não vai fazer isso. Você tem um tema.
Você vai pegar textos bíblicos variados que vão fazer o quê? Nesse caso, olha só isso aqui. O texto bíblico, ele vai servir como uma espécie de reboco do seu edifício. Porque você vai pegar o texto bíblico e vai vir fechando. Agora, então esse é o temático. O nome já diz, né, gente? Tema. O seu compromisso maior é com o tema. Não, gente, vamos junto. Eu sei que é depois do almoço, dá um sono a vocês, mas vamos lá, pelo amor de Deus. O compromisso no temático é com Aí sim, hein? O texto, ele é pretexto. O texto é pretexto. Anotou isso aí? Anotou? Bonitinho? Depois eu vou vistar o caderninho, tá? Eu vou vistar. Vai valer ponto. Caderno. Segundo, sermão textual. Bom, o sermão textual, talvez ele seja um dos menos pregados. E não é para menos, porque é difícil mesmo. Ele exige muito de quem vai fazê-lo. Porque no sermão textual, você lê um versículo e você fica no versículo. Você fica no versículo. Você não sai dele. Você não passeia para lá e para cá. A sua análise é aquele versículo. E esse sermão textual, ele é interessante porque tem versículos bíblicos que dá para fazer uma divisão certinha dele. No sermão textual, você lê presta atenção. Na pregação textual, você lê um versículo, certo? E a estrutura do seu tópico é o próprio texto. O próprio texto é a estrutura do seu sermão. Eu vou dar um exemplo básico. Você quer ver? Tem textos que a gente chama de textos, são textuais naturais. São versículos textuais naturais. Quer ver um exemplo? Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Pronto, tá aí, ó. Tópico número 1, ele é a verdade. Tópico 2 é o caminho. Tópico 3, ele é a vida. Acabou. O próprio texto já colocou para você a divisão. Tem versículos que vai gastar mais esforço seu para você montar a divisão do sermão, tá? Mas também é possível. No caso aqui, por exemplo, você pode usar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse dom de profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu não tivesse amor, eu seria como o símbolo que tine, como o sino que bate. Dá para você tirar também um sermão e dividir aí, só nisso aí. Dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai ter que analisar mais. Então vai ser um textual analítico. Por quê? Porque é um textual analítico. Porque eu preciso ler o versículo e queimar um pouco de neurônios, queimar um pouco de ATP, fosfato, para poder fazer o quê? Criar o texto. Ele é mais raro. Repito, o mais comum para adolescentes é o temático. E por fim, a gente tem aquele que é o xodozinho hoje em dia, né? Que agora está na moda. Mas ele é bom mesmo, ele é muito bom. Para quem dá aula, ele é o especial, que é o sermão expositivo. A palavra expositivo vem de exp, que é colocar para fora, e ponere, que é expor. Aliás, ex fora, ponere, expor. Então, exponere quer dizer colocar para fora. Você extrair a verdade do texto. Então, o sermão expositivo é aquele sermão em que você pega, por exemplo, esse texto que eu li, Romanos capítulo 12, e aí você vai versículo por versículo, sabe? Versículo por versículo. Já viu o pastor da sua igreja, que ele fala assim, ó, olha, esse mês nós vamos estudar o Pai Nosso. Aí ele passa 6 quintas-feiras falando Pai Nosso. Aquilo é um texto expositivo. E se o camarada não for muito bom, dá uma preguiça, tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque senão ninguém dá conta. Tá? O assunto fica maçante. Fica maçante. Então o sermão expositivo é aquele que ele literalmente esmiuça. Ele quebra literalmente tudo aquilo que está colocado ali. Do texto. Linha por linha. Quando você termina, você fala, rapaz, o que eu fiz, hein? Literalmente eu torci o texto. É claro que você nunca vai conseguir esgotar o texto. Deixa isso bem claro, viu? Deixa isso bem claro. Você nunca vai conseguir esgotar o texto. Muito bem. Ô Israel, entendi. Então, peraí. Defini meu texto base, ok? Fui lá, escolhi, vou dar uma aula no EBD, vou pregar para adolescentes, escolhi um versículo ou um tema,
baseado naquilo, me deram um tema, eu vou pensar nisso. Não perca da sua mente jamais, pelo amor de Deus, não perca da sua mente quem irá te ouvir. Não perca jamais. Quando você for montar o seu sermão, não esqueça quem irá te ouvir. Se eu for fazer daqui uns dias, pela misericórdia de Deus, vou ministrar numa escola bíblica de obreiros. Tá, se eu for ministrar para obreiros, com a mesma linguagem, com o mesmo trejeito, da mesma maneira que eu falo com meus adolescentes, eles vão me chutar de lá. O que é isso? Quer matar? Que negócio que é esse? Da mesma forma, eu já vi congressos, eu já vi eventos com adolescentes, em que o pregador, desculpa, ele trouxe uma mensagem que quase que precisava de um comentário bíblico expositivo para conseguir acompanhar ele. Ele perdeu o público dele. Tinha adolescente olhando para o teto, tinha uns que saíam para a cantina, tinha uns que ficavam de fora. Por quê? Porque ele esqueceu, que é um erro imperdoável, esse erro é imperdoável. Ele esqueceu o público dele. Ô gente, princípio básico para o sucesso de qualquer exposição, tenha em mente o seu público. Não é só para adolescentes, isso é para qualquer alvo. Eu vou dar uma aula aqui. Uma coisa é o Jezrael ministrando para os obreiros. Outra coisa é eu na sala de jovens. Outra coisa é uma coisa é você me chamar. Fala assim, meu Jezrael, vai ter um seminário na minha igreja para adolescentes. Você vai lá conversar com eles? Vou. Meu Jezrael, tem um congresso na minha igreja. Até a forma como você verbaliza é diferente. Eu não vou chegar aqui hoje no liderar, e vou chegar aqui, meus amados irmãos, nessa tarde, Deus... Mas o que é isso? Você foge ao critério. Ah, mas pode acontecer tudo. Deus, não, quem manda na igreja é Deus. Mas nunca perca para quem você falar. Por quê? Mantendo o alvo, sabendo para quem você vai falar, duas coisas vão ser sucesso. Primeiro, você vai saber calibrar a sua linguagem. E segundo, vai saber como se expressar. Expressão sinestésica, corporal e expressão verbal, fala, são fundamentos precisos para que haja uma comunicação eficiente. Nossa, foi tão bonito que eu vou repetir de novo. Expressão sinestésica, sinestesia, movimento corporal. O jeito que você mexe, você gesticula, a sua expressão facial, o seu apontar. Tudo isso está chamando a sua atenção. É muito melhor que assim, meu Deus. É muito melhor você chamar a atenção pelo seu gesticular, pela sua postura, pela forma como você fala, sem parecer um bonecão de posto, tá? Viu bonecão de posto? Tem gente que parece um bonecão de posto. Não, tudo com moderação. Evidente. Da mesma maneira, a forma como você vai verbalizar, o vocabulário que você vai utilizar. Daqui a pouco, hoje à noite, terão um exemplo. Gente, o bacana do liderar, sabe o que é? É que tem a teoria e depois vem a prática lá, ó. Vai mostrar para vocês igualzinho faz. Por quê? Porque, eu estou impressionando, mas ele sabe como é que é. Não é que ele fala com o mestre. Por quê? Porque é exatamente isso. Gente, e nós podemos, às vezes nós, pastores, criticamos muito alguns expoentes que estão na rede social, e por termos divergências teológicas, jogamos fora o bebê com a água da bacia, Luciano. Eu não vou citar nomes, mas tem pregadores aí, que a gente critica, mete o pau neles por causa da teologia deles, mas eles estão afetando milhares de jovens e gente descrente. Por quê? Porque a forma como eles falam, a linguagem como fala, a expressão que ele fala, consegue atingir. E você, bonitão da balachita, todo cheio de teologia, todo cheio de teologia assembleiana, não consegue falar nem com seu filho. Por quê? Porque falta o quê, gente? Que equilíbrio. Não tem comunicação eficiente. A comunicação eficiente é tudo. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Tem uma passagem de Paulo que ele fala, porque é maravilhosa. Paulo fala assim, ó, eu fiz de tudo para ganhar a... Não, ele não mudou o evangelho. Ele não mudou o evangelho. Paulo não disse, eu mudei a palavra de Deus, deixei ela mais soft, mais light, mais tranquila. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, quando eu fui pregar, eu fui falar do jeito deles. Eu fui conversar
nariz com nariz. Eu não verticalizei a minha relação. Pelo contrário, eu horizontalizei. Sabe qual é o professor que mais perde aluno? É o professor que fala assim, ó, aqui quem manda sou eu. Esse é o primeiro que perde o aluno. É o primeiro que perde a sala. É o primeiro. Porque o segredo da comunicação eficiente é ter autoridade na horizontal. É ter autoridade na horizontal. É você dominar uma sala. É você conversar com seu filho. É você conversar com o seu aluno. É você falar com o seu adolescente sem usar só argumento de autoridade. Porque o argumento de autoridade por si só, ele é frio, ele é rígido e acredite, no adolescente ele faz efeito contrário. Se você falar assim, é assim porque eu mando, já começou a ficar ruim. Já começou a perder o seu sermão. Já começou a perder. E isso é importante, irmãos, porque uma grande parte, pastor William, de jovens e adolescentes que desviaram ou desviam, existe N motivos, tá? Mas uma grande parte, porque simplesmente colocaram neles um ensinamento, aliás, um dogma, sem dizer o porquê do dogma. O porquê daquilo acontecer. Resultado. Porque sempre que perguntavam por quê, vinha quem? O argumento seco de autoridade. É porque é assim, ponto final. É porque eu disse que é assim. Acabou. Resultado. Você não tem base. Não tem alicerce. Não perca o seu público. Não perca o seu público. Escolheu o tema? Escolheu? Escolheu a estrutura que você vai achar melhor? Não, irmão Israel, eu acho que para o assunto que eu vou falar, é melhor eu escolher o temático, vários versículos. Não, irmão Israel, eu vou analisar esse versículo aqui, esse capítulo, e eu acho que o expositivo é melhor. Ok, mas não perca de vista o seu público. O seu público vai te fazer garantir a eficiência da sua comunicação. Certo? Chegou lá? Agora vamos lá, gente. Chegou a hora. Vou falar. Assim, na verdade, né, irmão? Se formos entrar em detalhes agora do sermão, nós vamos embora. Eu acho que eu tenho 7 minutos, é isso mesmo? Ok. Tenho mais 15 minutinhos redondando aqui, tá? Então o que acontece? Então, se eu for entrar aqui em detalhes, amanhã nós temos um segundo momento, eu falo para vocês sobre o desafio da pregação e o desafio da exposição hoje em dia. Mas escute, você vai falar. Chegou a hora da mensagem. Tá. Um ponto que eu acho imprescindível para que vocês entendam é o seguinte. Primeiro, você precisa falar do que você vive. Primeiro ponto é esse. Vou assumir. Olha, nós vivemos numa época em que poucas pessoas conseguem se esconder. Ainda existem aqueles que conseguem. Mas o seu estilo de vida, a sua forma de agir, tudo isso vai falar muito mais alto que você na hora da sua pregação. Não adianta nada você fazer um belíssimo sermão. Não adianta nada você querer ser um líder eficiente se o seu adolescente sabe que tudo aquilo que você vai pregar, você não vive. Não adianta nada. Que a sua igreja que vai recepcionar o seu sermão não entende aquilo. Fala, não, ele está falando isso, mas eu conheço a vida para o outro lado. Porque uma das piores coisas que podem afetar qualquer sermão é o descrédito do testemunho. Então, antes de qualquer coisa, você precisa falar daquilo que você vive ou tem experiência. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Me chamam muito, irmão Luciano, para pregar em encontro de casal. Eu não vou. Olha, mulher, por quê? Você não é um bom marido? Não, não é isso. É porque eu não tenho experiência suficiente para chegar na frente de quem está lá 30, 40 anos de casado e querer pagar alma de bonzão. Não tem como eu fazer isso. Falar para casal tem que ser alguém que tem experiência, que passou por isso com a família. Vou dar um exemplo. Tem gente nesse da família. Isso não tem nada a ver com idade, viu? Repito, não tem nada a ver com idade. Tem gente aqui na escola da família que é novinho, mas que ao longo dos anos, trabalhando aqui com o departamento, ganhou experiência. Então, uma coisa é experiência, outra coisa é idade. Deixar bem claro isso. Então, eu preciso transmitir confiança de quem vivenciou aquilo, de quem conhece aquilo. O professor Eli está aqui, sabe muito bem o que eu vou falar.
Professor, tem uma coisa que dá mais descrédito pra gente que é professor do que participar de uma formação com alguém que nunca pisou numa sala de aula. Não é verdade? Todo mundo fala assim, ó, isso aí, ó, nunca passou numa sala de aula. Sabe nem como é que é um quadro. Nunca engoliu uns pó de giz na vida. Saber como é que é a experiência. Agora está aqui querendo ensinar. Por quê? Porque falta vivência. Falta vivência. Por isso que é importante que se você falar de um assunto, escute isso aqui, líderes. Se você, líder, sabe que seu adolescente precisa, o seu grupo de adolescentes precisa ser norteado em algum tema específico que você não tem experiência, seja humilde e chame outra pessoa para conversar com eles, que tem experiência. Vou contar uma história aqui, o Reginaldo vai lembrar disso aqui, eu acho. Reginaldo, até porque ele participou, a Luciana também participou, a Lelise, eu vi que também participou desse evento. Eu não sei se vocês se lembram, há uns 7 anos, 5 anos atrás, 2019, nós tivemos uma revista sobre valores cristãos, lembra dela? E aí cada tema da revista EBD era um assunto difícil, rapaz. Me lembro que um assunto era sobre a questão do gênero, a ideologia de gênero, se existe, não existe, o que é gênero, o que não é. Me lembro que tinha uma lição sobre aborto, tinha uma lição sobre questões financeiras, e nós tínhamos nossa pré-aula, irmão Wanderson. Escuta isso aqui, pastor. E a gente gravava, eu falei assim, eu vou chamar alguns. Na primeira aula, que era uma questão que era sobre gênero, se não me engano, alguma coisa assim, o irmão que foi gravar, não me lembro se era eu ou se era outra pessoa, não me lembro mais, mas foi um desastre completo a gravação. Por quê? A pessoa trouxe gênero lá da biologia, lá da gênero da taxonomia, não tem nada a ver com o gênero que hoje é posto na discussão sociológica. Quando aquilo aconteceu, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu preciso chamar pessoas que atuam nessa área para falar. Então, quando foi sobre aborto, o que eu fiz? Chamei 2 médicas para falar sobre isso. Quando foi sobre questões financeiras, chamei gente que trabalhava com isso. O Reginaldo veio também numa aula dessa. Por quê? Porque como não tem vivência, pastor Leandro, não tem autoridade para falar de alguns temas. Então, precisa entender isso. Estão entendendo, sim ou não? Não tem experiência com o tema? Por favor, faça isso. Vai falar sobre abuso, que infelizmente exige. Nunca fez um curso de psicologia. Nunca teve um abuso na família. Não tem vivência disso. Não se arrisque. A situação pode sair do controle que você imagina. E te gerar um grande problema. Isso aqui é muito sério, viu, líderes? Tem líder corajoso, que sai desembestado. Não, hoje vamos falar sobre abuso e sexualidade e suas distorções. Não tem nenhuma experiência. Só se alimenta por mensagem que chega ali na rede social. E aí, do nada, como já aconteceu comigo, levanta alguém e fala assim, ó, eu fui abusada na minha família, até os meus 14 anos de idade, por alguém que é da minha família. Quando eu denunciei, a minha família não acreditou em mim, chegou e me obrigou a abraçar meu abusador e pedir perdão. E aí? O que você vai fazer nessa hora? Porque isso pode gerar famosos gatilhos para outras pessoas. Então, uma coisa que eu sempre bato na tecla para qualquer líder: existem realidades, existem cenários que, por mais que você seja um bom expositor, ele vai exigir alguém com formação e com experiência para atuar. Seja sábio e conheça esse momento. Seja sábio e saiba decidir isso da melhor forma possível. Ok? Beleza? Outra coisa, ainda sobre o sermão, tá? Pare, pelo amor de Deus, pare de pregar em cima do resultado visual da sua mensagem. Não entendeu não? Vou explicar para vocês melhor. Quando eu comecei a pregar as primeiras vezes, mas isso eu sei que foi só eu sei que vocês pregam aqui, ó, pastor, nunca passou por isso, foi só eu que passei por isso. Eu ia pregar e falar assim, gente, eu vou pregar isso aqui, e nesse texto aqui, ó, nessa passagem, eu vou dar um grito, bem aqui, ó.
Eu vou ouvir tan, tan, tan. Aí eu no banheiro, né? Imaginando, né? Tan, tan, água caindo, tan, tan. E aí eu vou gritar, pá! Aí quando eu gritar, eu vou fazer assim. Porque o povo vai vir junto comigo. O povo vai vir comigo, tenho certeza. Vai vir comigo, eu não sei o quê. Aí eu ficava assim, né? Imaginando, aí eu via os DVD do Gilmar Santos, né? Vi os DVD lá do Marco Feliciano Camboriú. Falava, vai ser daquele jeito. Então, velho. Aí eu chegava na hora da mensagem. Aí eu montava a mensagem em cima de 2 momentos que eu achava que iria acontecer alguma coisa. Aí lá vai o Jezrael na mensagem. Jezrael. Vamos lá. Então, né, meus irmãos, não sei o quê, pá. Desse jeitinho aí, ó. A reação era exatamente essa que vocês fizeram agora. Rapaz, e agora? Acabou, pastor Leandro. Desnorteou o homem. Aí eu ia largar o microfone e fazer o quê agora? Não tinha ninguém adorando a Deus? Não tinha ninguém adorando a Deus? O que eu ia fazer? Aí eu perdi o fio da meada. Rapaz, eu saí de lá assim, eu nunca mais vou pregar. Não nasci para isso. Mas sabe por quê? Porque o meu compromisso não estava com a palavra. Meu compromisso estava com a reação da igreja. E esse é um problema grande no meio dos pregadores hoje. Eu sempre falo, tem muito pregador me ouvindo aqui, tem alguns que estão começando. Entenda uma coisa, o seu compromisso nunca é com o que vai acontecer com a igreja. Isso é responsabilidade única e exclusiva do Espírito Santo. O seu compromisso é pregar de forma clara, direta e objetiva a palavra que Deus colocou no seu coração. Porque se você for aquela pessoa que quer pregar baseado no resultado, pregador resultadista, você vai ser aquele famoso pregador que quando grita e não acontece nada, começa a bater na igreja. Igreja fria. Eu já vi que esse povo aqui não é glória a Deus. Boca de aço, língua de papagaio, seca, não abre a boca. Deus está me mostrando que tem pecado aqui. Tem nada. Se bem que falar que tem pecado num lugar que tem 600 pessoas, é certeza que tem pecado. Alguém ali. E aí começa a bater, ou então vira aquela pessoa que começa a usar de estratégias manipuladoras. Porque se o povo não pular, porque se não tiver grito, não teve mensagem boa. Essa distorção quase matou a igreja, gente. Quase matou a igreja. É onde surgiu um monte de pregador aí que só tinha grito, mas não tinha conteúdo nenhum. Só tinha barulho, mas era bom de barulho, mas era péssimo. Se você pegasse todo o conteúdo de mensagem dele, cabia num pires, cabia num pratinho raso. Por quê? Pregador, professor, resultadista. Preocupado com o que vai acontecer. Para com isso. Sua preocupação é saber se o seu adolescente está entendendo sua mensagem. Às vezes ele não gritou, mas a mensagem aqui dentro, pensa o ariete que foi batendo ali, sabe? Pensa o ariete que foi entrando ali. Se você conseguir fazer com que uma pessoa aceite a Jesus, você não, se Deus, através da sua mensagem, se você conseguir fazer que um casal se reconcilie, que um filho peça perdão para um pai, meu Deus, isso vale mais que qualquer coisa. Vale mais que qualquer coisa. Então não se preocupe com isso, porque infelizmente, eu escutei isso da boca de um pregador famoso, que Israel entenda. Não importa como começa, importa como termina. Eu posso começar da melhor forma possível, mas se eu não terminar com o povo pulando, acabou nada. Porque hoje a igreja sabe discernir, gente. Hoje a igreja sabe entender essa realidade. Aquela época do assembleiano que só ia pelo barulho, mas conteúdo acabou, já era. Graças a Deus. Graças a Deus. Que se forme cada vez mais crentes bereanos, que escutam a palavra, que gesticulam a palavra. Hoje, gente, eu passei uma experiência, parece que era Deus já me dando um teste para hoje à tarde, pastor. Que foi o seguinte, eu ia ministrar num evento aqui de um núcleo nosso. E o tema deles era
exatamente 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Ainda que eu faça... Aí eu dentro do carro dirigindo, falei com a minha esposa, falei, amor, olha, é um retiro, mas quem chamou, que escolheu esse tema, está precisando de uma mensagem expositiva, uma mensagem mais explanada, porque se a pessoa quer que tenha aquele evento, que tenha aquele mover, escolhe 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ela, né, o amor, ele é paciente, o amor, eu mandava isso para a Lauciele quando eu namorava, naqueles cartãozinhos que se abria, tinha aquelas musiquinhas, alguém já mandou aqueles cartãozinhos que se abria? Não? Nunca receberam? Ah, não é possível. Já mandou? Já mandou? Não? É da minha época, né? Tá certo, da minha época. Os adolescentes aqui nunca... Mas eu mandei muito, né? Aí foi, olha, amor, quem pensou nesse negócio, essa passagem é passagem de encontro de casal, não é? Mas, gente, para terminar, cheguei, comecei a pregar, fiel ao quê? Fiel ao texto. Deus batizou, Deus curou, Deus renovou, Deus salvou. Eu fiquei olhando aqui e falei, gente, depois de tantos anos nós ainda não aprendemos. O resultado não vem de você. O resultado vem da sua sinceridade com a palavra. Quem vai produzir alguma coisa no seu adolescente é a palavra que você executar. Quem vai produzir, não precisa você mandar indireta. Não faça isso não, gente. Não precisa você expor. Não precisa você querer forçar nada. Seja fiel àquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração, e pode ter certeza que Ele vai utilizar você. Pode ter certeza que haverá bênçãos com medida recalcada, sacudida e transbordante sobre você. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Vou repetir isso aqui para vocês. A palavra de Deus, ela é suficiente. Meus irmãos, nós não vamos aqui entrar no teor de como montar o sermão. Para isso eu faço um convite. Matricule-se em nosso Instituto Bíblico Missão aqui. Ó, no nosso IMP, você vai ter a audiomilética, vai ver detalhes por detalhes. Aqui, minha preocupação foi só passar um pouquinho da estrutura de um sermão. Tenho certeza que você foi despertado a pensar um pouco mais sobre isso. Amanhã, tomorrow, I'm gonna talk with you. Vou conversar com esse inglês roceiro aqui. Vou conversar com vocês sobre os desafios, os grandes desafios que é expor a palavra de Deus. Hoje, nós vimos a importância do texto, os tipos de sermão, a importância de saber como você vai, para quem você vai falar, e como não, e lembrar que você não tem que ter preocupação com o resultado final da mensagem, que isso aí vem de Deus. Amém? Amém ou ameia? Amém. Vamos ficar em pés então, fazer uma oração? Porque eu só fiz o prato de entrada, viu, gente? O reforço mesmo vai vir agora, tá? Vamos orar aqui. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui, gente. Líderes, adolescentes que estão aqui nesse lugar. Vocês são bênção de Deus. Peço a Deus que Ele use vocês cada vez mais, tá? Marcone, Meire, toda a diretoria do Convictos, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, sempre mais. Obrigado mais uma vez pela confiança, viu? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, Te exaltar, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que continua falando conosco. Eu peço, Senhor, que esta mensagem possa encontrar corações aqui dispostos a exercer o bom ministério, a exercer o ministério de ensinar, de pregar, de falar das Tuas verdades. Senhor, meu Deus, que possamos estar com o Espírito ainda mais preparado para receber a nova porção do Teu ensinamento, da Tua palavra, que virá aqui para nós nesta tarde. Que cada mensagem aqui possa falar profundamente nos corações de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém
e amém. Deus abençoe, gente.